Olá, meu nome é Maria Natália, sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, no Centro de Educação e Saúde, o SES. E vou falar um pouquinho para vocês sobre as fitoalexinas. As plantas, elas sofrem ataques a todo tempo e para enfrentar esses ataques, elas vão contar com vários mecanismos de resistência. Esses mecanismos eles só poderão ser ativados após a planta enviar sinais, onde esses sinais eles vão iniciar com o reconhecimento do agente agressor, que vai permitir a ativação das barreiras químicas e físicas envolvidas durante o processo. Um desses mecanismos que veremos em específico serão as fitoalexinas. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre SAR, que é a resistência sistêmica adquirida. O SAR é o nome dado a uma resposta geral de resistência das plantas. Só vai ocorrer no momento em que a planta apresentar uma infecção inicial que comece a formar lesões necróticas, provenientes do acúmulo de peróxido de hidrogênio ou como um sintoma de ataque. Esses ataques eles poderão ser gerados por fatores bióticos, como pragas, doenças, e também por fatores abióticos, como vento, granizo, entre outros. A indução da resistência na planta ela vai se iniciar no local do ataque, que vai gerar uma cascata de reações bioquímicas. Os compostos sinalizadores eles vão ter a função de sinalizar para a planta que está acontecendo um ataque. E em vários estudos, o etileno, o ácido salicílico, o ácido jasmônico e o óxido nítrico, eles são apontados como sinalizadores. Após a realização da sinalização, outras substâncias elas também vão começar a ser produzidas para ajudar na defesa da planta, como as PR-proteínas e barreiras físicas, como a lignina, que são os chamados agentes de defesa. Afinal, o que são as fitoalexinas? As fitoalexinas, elas são metabólitos complexos de natureza química secundária, justamente por serem sintetizados no metabolismo secundário da planta. São compostos antimicrobianos, ou seja, elas vão impedir o desenvolvimento de micróbios. As fitoalexinas, elas apresentam um baixo peso molecular, que vão se acumular nas células em respostas às infecções. Esses compostos, eles surgem em função de estímulos resultantes de fatores bióticos e abióticos, como vistos anteriormente. Alguns pesquisadores eles chegam a sugerir que são produtos do estresse térmico e luminoso, bem como também da aplicação de fungicidas. Podem se acumular em excesso no local da infecção e nos locais adjacentes. Como se dá a produção das fitoalexinas? As fitoalexinas elas são sintetizadas endogenamente, ou seja, de dentro da planta, podendo ou não, né, também serem sintetizadas em pequenas concentrações quando a planta ela está saudável, né? Porém, as altas concentrações mesmo, elas só vão ocorrer no momento quando a planta sofrer danos mecânicos ou exposição a patógenos. Essa síntese, ela pode ser iniciada através dos eliciadores ou indutores, que são substâncias capazes de ativar a produção das fitoalexinas. Esses eliciadores, eles podem ser de origem biótica e abiótica. Os eliciadores de origem biótica, eles vão ser aqueles que vão estar envolvidos na interação entre a planta e o patógeno. E os eliciadores
de origem abiótica, eles vão agrupar aqueles que não estão envolvidos na relação normal entre planta e patógeno. São derivados dos tecidos ou substância dos patógenos ou da planta. Fragmentos de polissacarídeos, peptídeos, glicoproteínas e ácidos graxos em várias espécies de plantas, eles vão servir como eliciadores de fitolexinas. As fitolexinas, elas são específicas para cada planta, porém, elas não são específicas para os patógenos. As fitolexinas, elas são de origem química bastante distinta, como podemos observar aqui nessa imagem. Aqui podemos observar que cada planta ela vai apresentar uma fitolexina. Aqui temos a fitolexina presente na videira, batata, na soja, na aveia, no tomate. Aqui temos a pisatina, que foi a primeira fitolexina caracterizada quimicamente. Foi isolada da planta da ervilha e também foi a partir da descoberta desta fitolexina que posteriormente em outras plantas também puderam ser encontradas outras fitolexinas. Qual a função das fitolexinas? A função desses compostos é atuar nos mecanismos de defesa das plantas, como pós-formados, ou seja, tem ação após o reconhecimento do patógeno, sendo cruciais na defesa das plantas. Características. As fitolexinas, elas vão apresentar várias características interessantes. E aqui temos algumas dessas características. Elas não são detectadas antes de uma infecção. Elas são sintetizadas muito rapidamente, poucas horas após o ataque microbiano. A sua formação ela vai estar restrita a um local específico, ou seja, ao redor do local da infecção. Ou seja, as fitolexinas elas vão agir especificamente no local onde a planta está sofrendo um ataque. São tóxicos para um amplo aspecto de fungos e bactérias fitopatogênicas. São menos tóxicas que os fungicidas químicos. Nos fungos, as fitolexinas elas vão inibir o alongamento e o crescimento do tubo germinativo, o crescimento micelial e o aumento do seu peso seco. Existem poucos estudos sobre a sua atividade antiviral, pois a sua atividade ela pode variar de um composto para outro. O mecanismo de ação ele ainda não está claro. O que está claro é em relação à toxicidade desse composto para um amplo aspecto de patógenos. Para responder de forma eficaz a uma infecção fúngica ou bacteriana, as plantas elas devem reconhecer a presença de patógenos e rapidamente iniciar a produção de fitolexinas. Todas as plantas podem produzir as fitolexinas? Não se sabe se são produzidas por todas as plantas superiores. Já foram identificadas em 17 famílias, principalmente aquelas pertencentes ao grupo das dicotiledôneas e em menor grau nas monocotiledôneas. E em cada uma dessas famílias foram detectadas 2 ou 3 classes de produtos naturais. A grande maioria das fitolexinas foi identificada nas famílias de leguminosas e Solanaceae. Às vezes, o mecanismo natural da planta não vai conseguir controlar os ataques, porque os patógenos eles podem desintoxicar as fitolexinas ou porque não foram produzidas fitolexinas o suficiente pela planta, justamente por terem criado algum tipo de resistência. Fatores que podem influenciar o mecanismo natural da planta, fazendo com que a planta não consiga controlar os ataques, seriam o estresse no chão, o uso excessivo de agroquímicos sintéticos, mudanças na temperatura ou umidade, fatores climáticos como a radiação.
Aqui estão as referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho e obrigada pela atenção.